E aí, pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula um pouco diferente. Muito em breve estaremos iniciando outros conteúdos. Nesta aula, iremos fixar os conteúdos estudados. Já realizamos bastante exercícios, demonstrações sobre ligações químicas e polaridade das ligações. Agora faremos alguns exercícios dos conteúdos iniciais, que começamos bem no início dos nossos estudos, das nossas aulas. Então, na primeira pergunta aí, pessoal, na nossa primeira questão, nós já vamos começar aí com o conceito, né? O motivo dos átomos fazerem ligações químicas. Então, de acordo com os conhecimentos adquiridos em sala de aula, qual a razão dos átomos fazerem ligações químicas? Essa é uma pergunta para vocês, mas eu já vou respondendo, né? De acordo com tudo aquilo que nós estudamos. Por que, pessoal, que os átomos necessitam fazer ligações químicas, né? Como já foi dito, eles precisam atingir a sua estabilidade, né? E atingir a estabilidade, na maioria deles, é ter 8 elétrons na última camada. E isso só é possível realizando ligações químicas. Por quê? Alguns deles têm 2 elétrons na última camada, outros têm 3, outros têm 7, outros têm 6. E aí, para adquirir esses 8 elétrons na última camada, eles vão ter que vão se arrumar de uma forma, né? Vão estabelecer a ligação mais adequada para conseguir essa estabilidade. E aí é o que nós estudamos, as ligações iônicas, as ligações covalentes, as ligações dativas, certo? Eles vão fazer a ligação que aproxime mais ele dessa estabilidade, que ele consiga atingir essa estabilidade. Agora vamos observar o quadrinho, onde podemos ver que um átomo de neônio, existe uma analogia aí, como se o neônio fosse uma garota, e existem vários outros querendo conquistar essa garota com seus elétrons, né? Alguns querem receber, outros querem doar presentes para ela. E aí ela fala, não ligo para seus presentes. Após observar o quadrinho, tem as perguntas. A que família da tabela periódica pertence a garota neônio? Pessoal, como vocês podem ver, ela não está querendo doar nem receber os presentes, né, que são os elétrons que os rapazes querem doar para ela aí. Então, um átomo que não quer receber nem doar elétrons, isso significa que ele é estável, ele já é estável, já atingiu sua estabilidade. E quais são os elementos químicos que na tabela periódica que já atingiram sua estabilidade? Eles pertencem a qual família? Eles pertencem à família dos gases nobres, certo? Na letra B, relacione o quadrinho com a realidade científica e diga o motivo do neônio não precisar se unir a outros átomos. Então, eu já respondi para vocês. Ele não quer se unir a outros átomos justamente porque ele já é um gás nobre, ele já atingiu sua estabilidade e ele não precisa fazer ligações químicas. Ok? Então, por isso, ele não precisa se unir a outros átomos, ele já é estável. Agora, vamos a uma questão que vai bem lá no início do nosso estudo, né? Que se refere à quantidade de prótons, nêutrons, elétrons de um átomo. Quando começamos a estudar o átomo e as partículas que compõem o átomo. Então, descobrimos que o átomo, ele tem massa, ele tem prótons, ele tem elétrons, ele tem nêutrons. E existem átomos que têm o mesmo número de prótons, que são chamados de isótopos. Existem aqueles que têm o mesmo número de massa
que são os isóbaros, e existe aqueles que têm o mesmo número de nêutrons, que são os isótomos. Nessa questão, estamos relacionando essa situação. Qual a relação entre os átomos abaixo? Então, eles são isótopos, isóbaros ou isótomos. O número de prótons é o número que está representado logo abaixo do átomo. Na parte superior, nós temos a massa de cada átomo. Para descobrirmos o número de nêutrons, vamos fazer sempre a subtração, massa menos prótons. E aí acharemos o número de nêutrons. Na letra A, o cloro possui 17 prótons, o número atômico dele é 17. Um átomo tem massa 35 e o outro tem massa 37. Já podemos observar que eles não têm a mesma massa. Não terão o mesmo número de nêutrons, pois na subtração de 35 menos 17, não teremos o mesmo resultado de 37 menos 17. Então, o que eles têm em comum é o número de prótons. Então, esses átomos são isótopos. Na letra B, eles não têm o mesmo número de prótons, não têm a mesma massa. Então, vamos subtrair a massa de cada um pelo seu número de prótons e verificar se eles possuem o mesmo número de nêutrons. Fazendo essa subtração, acharemos que cada um possui um número de nêutrons igual a 30. Então, esses átomos são isótonos. Na letra C, temos aí que um possui 18 prótons, número atômico 18, e o outro possui número atômico 19. Então, eles não são isótopos, não possuem o mesmo número de prótons. São isóbaros? São, porque possuem o mesmo número de massa. São isótonos? Não são isótonos, porque 40 menos 18 não dará o mesmo resultado que 40 menos 19. Então, neste último caso, os átomos são isóbaros. Nessa última questão, temos aí: observe os diagramas a seguir e indique qual deles representa o diagrama de raio atômico e qual representa o de eletronegatividade. Pessoal, vejam bem. Vamos relembrar o que é raio atômico. Raio atômico nada mais é do que o tamanho do átomo, a distância do núcleo até o elétron da camada mais externa, certo? Então, quais são os átomos que possuem maior raio atômico? Possui maior raio atômico aquele átomo que tem o maior número de camadas. Então, numa mesma família, tem maior raio atômico aquele que possui o maior número de camadas, tá? Então, por isso o raio atômico ele cresce de cima para baixo. E no mesmo período, possui maior raio atômico aquele que possui um menor número de prótons, um menor número atômico. Por quê? Se temos um menor número de prótons, a atração dos elétrons da eletrosfera pelo núcleo será menor. Então, esses elétrons estarão mais afastados, aumentando o raio. Então, no mesmo período, o raio cresce da direita para a esquerda, que é onde estão localizados os átomos de menor número atômico. Então, podemos ver que o primeiro diagrama é o diagrama de raio atômico. Consequentemente, o segundo será de eletronegatividade, confirmando que eletronegatividade é a tendência do átomo em atrair elétrons para si. Então, quais são os átomos que têm mais tendência em atrair elétrons? São os não metais, é isso? E o elemento mais eletronegativo é o flúor. Então é isso, pessoal. Dúvidas, entre em contato pelo chat no horário disponibilizado a vocês e até a próxima.